Aconteceu um caso aqui no escritório hoje e a gente explicou para nossa cliente o risco disso na operação dela, né? E a gente achou pertinente trazer isso aqui para vocês. Atuou um contrato de prestação de serviço, pediu que ele estivesse na empresa para atender das 9 às 17 horas. E qual o risco disso? Ela contratou ele como prestador de serviço, então ele é autônomo. Quando você é autônomo, você não tem subordinação estrutural, que a gente fala. Então a gente tem um liame ali muito próximo entre a regra de horário, gerar uma regra ali de horário, versus a subordinação estrutural. E essa subordinação estrutural gera vínculo de emprego. E até uma cliente uma vez falou para nós assim, Manuela, mas quando eu contrato um pintor, eu falo para ele, seu fulano, o senhor precisa entrar na minha casa 9 horas, que é o horário que meus filhos já foram para a escola, meu marido foi trabalhar, e eu preciso que o senhor vá embora às 17 horas, porque é o horário que todo mundo volta para casa. Beleza, mas vamos entender aqui a diferença. O pintor, ele continua sendo autônomo, porque o modus operandi, como ele vai realizar a pintura, ainda é definida por ele. Então, se ele fala que vai sair para almoçar e vai colocar ajudante no lugar dele, ele pode ser substituído por um ajudante, não tem a pessoalidade. Agora, o direito do trabalho, ele é muito rigoroso quando a gente trata de um profissional que atua diretamente ali no núcleo de atividade da empresa. Então, por exemplo, vendas. A gente precisa tomar cuidado nesse sentido. Posso levar a mesma ideia do pintor para o cara do comercial que eu contratei, prestador de serviço autônomo, porque ele está perdendo ali a autonomia dele sobre como ele vai prestar o serviço. Então a gente tem uma diferença do subordinado, que é o CLT, para o prestador de serviço. O CLT, ele tem horário para cumprir, ele segue ordens do fulano de tal, ele tem que atender de tal e tal maneira, ele tem nenhuma autonomia. Quando a gente está falando do prestador de serviço, ele precisa ter uma autonomia de como será prestado esse serviço. Então, a forma como você pode estruturar a sua operação para ter um maior controle sobre isso, sem caracterizar vínculo de emprego, explicado tudo isso que eu expliquei para vocês, é estipular que esse prestador, para que ele utilize a infraestrutura física da empresa, ele deve comparecer em horário comercial. Então, no contrato de parceria comercial, para vendas especificamente, né, o foco recai sobre o quê? Sobre o resultado. Prospecção, vendas efetivas, e não sobre o tempo à disposição do contratante. Isso é emprego, né? Então, se o prestador quiser trabalhar de madrugada da casa dele, gerando lead ali por alguma plataforma digital, ele pode. Se o contrato amarrar o prestador de serviço sentado numa cadeira, em horário de expediente comercial, sob pena de alguma punição, de perda de algum benefício, está caracterizado vínculo de emprego, totalmente, tá? Então, é perfeitamente viável a gente criar regras de convivência, desde que elas sejam redigidas com muita técnica, impecável, para demonstrar ali que é um compliance da empresa e não caracterizar uma subordinação hierárquica.